E aí, oitavo ano, tudo bem? Beleza? Lembrando, custa nada lembrar, né? Fiquem em casa. Não saiam, a não ser que seja muito necessário. Cuide dos pais de vocês, dos avós, dos tios. Estamos aí, viu? Bem, gente, hoje nós vamos falar sobre alguns ideais de Karl Marx. Não tem ainda no livro de vocês esse pensador, mas eu já vou logo adiantando para vocês que o que vamos estudar é sobre ele. Karl Marx é um idealizador alemão. Ele então deu nome a duas novas estruturas de mercados que estavam surgindo no momento, que foi o capitalismo e, contra essa ideia, o socialismo. Vamos falar sobre cada uma. Pessoal, lembrando que o capitalismo era a condição de compra excessiva, ou seja, para todo mercado, quando se precisa consumir, também se precisa fabricar. Os produtos são feitos cada vez mais rápido, cada vez mais acelerado, mas para isso precisa ter quem compre. Então, o capitalismo, ele sobrevive com duas coisas. Uma, principalmente, a capacidade de produção, ou seja, as pessoas precisam trabalhar. Segundo, são as pessoas que vão comprar, compradores e produtores. E, consequentemente, quem vai comprar é também quem está produzindo. Então, percebam que o dinheiro está cada vez mais girando. O comprador, vendedor. O vendedor, comprador. O dinheiro tem que realizar trocas para fazer com que essa engrenagem do capitalismo venha então a ficar cada vez mais forte, cada vez mais viva. Uma economia forte é quando existe muita matéria-prima para produzir e quando existem muitos compradores com dinheiro para comprar. São duas coisas, elas sempre têm que estar de mãos dadas. Gente, no livro de vocês, no módulo 2, logo no tema 1, vem falando sobre a condição do sistema capitalista. Inicia logo com o capitalismo. Aqueles prédios da Times Square, aqueles prédios da grande megalópole São Paulo, dentre outras cidades mais que apresentam essa magnitude. Aquilo ali tudo é um símbolo perfeito do capitalismo. Aquelas grandes marcas. Vejam bem, analisem bem, olha só a analogia. Eu tenho um aparelho telemóvel, celular, de uma marca. Eu tenho outro que é muito melhor de outra marca. Mas o meu melhor não vai ser o melhor do capitalismo. Se eu disser que tenho um celular com a câmera muito boa, com capacidade de armazenamento maior, com processador muito melhor, mas o que é que vai levar esse valor? É a marca. A marca, lembra daquela marquinha da maçã, não é? Aquela maçãzinha ali é caro, então o que vai dar o valor final, é justamente a marca. No início, gente, o capitalismo foi definido por alguns termos, como, por exemplo, o trabalhador é o assalariado, ou seja, ele faz uma troca. Você tem um trabalho e no final do mês você tem o pagamento, é uma troca. Você vai trocar o trabalho pelo pagamento. Em outras palavras, o trabalhador vai estar vendendo o seu trabalho. Ele vai estar alugando sua força de trabalho. Imaginem só, questão de quantidades. Analise um pouquinho, pense um pouquinho. Quantidade. Um trabalhador, ele vai ter uma força de trabalho. Ele vai produzir uma atividade por vez. O patrão, ele vai chegar ao menos a trabalhar? Vai trabalhar, não. Mas, em compensação, ele vai estar comprando o trabalho de outras pessoas. Ou seja, ele pode produzir muito mais sem estar trabalhando. Ele vai, em compensação, ceder uma parcelinha, uma pequena fatia para o funcionário. E o funcionário vai estar sendo útil. Ou seja, eu trabalhei e, em compensação, mereci o meu trabalho, mereci o meu salário. Isso daí, gente, para Karl Marx, ele disse que era uma ilusão. Ou seja, o que é mais importante?
é o trabalhador ou o patrão. Karl Marx vem dizendo que o trabalhador assalariado está se vendendo por muito pouco, enquanto o que prevalece é o lucro. Lucro, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o lucro, ainda nesse capítulo. Pessoal, agora o próximo é a propriedade privada dos meios de produção. Veja bem, um lado apresenta uma empresa estatal, ou seja, pertence ao governo. O lucro que ela tem vai refletir diretamente na sociedade. Agora, será mesmo que uma empresa privada vai precisar compartilhar os seus lucros com a sociedade? Não necessariamente. O capitalismo, para Karl Marx, não apresenta uma boa vontade. A boa vontade não está presente no capitalismo, de acordo com o pensador Karl Marx. Uma boa vontade está presente no socialismo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Então, gente, os meios de produção de uma fábrica é através das máquinas. O trabalhador braçal ele vai realizar atividades, mas nada vai se comprometer em sua suficiência de acordo com as máquinas. Então, o trabalhador ele vai manusear as máquinas. Ele não vai fazer o trabalho das máquinas, mas ele vai, então, prestar atividades, ações que vão fazer gerar força nas máquinas. Agora, a economia de mercado. Existem mercados e mercados. Um exemplo, aqui na América do Sul nós temos um muito forte, que é o Mercosul. Mas existem outros também, mercado europeu, o NAFTA. No caso, o Mercosul é o mercado comum do Sul, em que os países que estão próximos ali na América do Sul, no caso Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, entre outros mais, eles vão então fazer girar uma economia dentro do bloco econômico. Lembrem bem, se esse dinheiro que está girando na América do Sul sair da América do Sul e for para a América do Norte, então para a Europa, quem é que vai ser beneficiado? Logicamente, onde o dinheiro vai parar. É por isso que o principal objetivo desse mercado é fazer com que os países da América do Sul sejam autossuficientes, ou seja, eles produzam aquilo que eles gastam. Um exemplo, vamos supor que tenham uma quantidade X de carros, de veículos. Esses veículos precisam de petróleo, logicamente. Precisam do gás, precisam da gasolina, do álcool, do diesel. Quando o país ele produz esse mesmo combustível, é uma coisa. Mas agora, quando o país não consegue produzir a quantidade que gasta, o que é que acontece? Nós temos que pedir emprestado, nós temos que comprar de fora e o lucro não fica no nosso país. O lucro não fica na América do Sul, o lucro fica onde nós vamos ter que pedir emprestado. Esse emprestado é uma condição de troca. Então, gente, a economia de mercado vai definir a lei da oferta e da procura. Os preços das mercadorias variam de acordo com a procura. Vamos supor, então, alguns anos atrás nós tínhamos a televisão de raios catódicos, aquela televisão bem grande, aquela televisão que tinha um fundo bem largo, gastava muita energia, até que surgiu a televisão LCD, plasma. Adivinha qual era a mais cara? Lógico, a mais fininha, mais bonita, gastava 90% a menos de eletricidade. E com isso eles começavam então a ter uma revolução nos televisores. Primeiramente era muito cara a televisão, mas esse valor foi caindo. Mas não foi caindo, não é porque o pessoal queria abrir mão do seu lucro, não. Sabe por que era? É porque os meios de produção começaram a fabricar cada vez mais televisões. Então não compensa nada se nós fabricarmos essas televisões e ficar parado aqui no nosso galpão. Precisamos passar logo para frente para poder então fazer esse dinheiro ter um mecanismo, girar em torno da sociedade. Então o que acontece? Diminui o preço. Cada vez mais diminuindo o preço. E assim fez com que todos os televisores fossem vendidos e não permanecessem guardados nos estoques. Isso daí, gente, é a lei da oferta e da procura. Precisamos ter concorrência para que isso chegue.
Imagina então aí na cidade de vocês, quem mora aqui em Sobral, só existisse uma única empresa que prestasse um serviço, um exemplo, computadores. Somente uma única empresa presta serviços para venda de computadores. Será mesmo que seria viável da nossa parte pedir abatimento de preço? Claro que não. Olha só o pensamento do empresário. Se a pessoa não gostou do meu preço, ela não vai ter uma outra opção. Então, ela vai acabar vindo para cá para pedir que eu venda esse produto para ele. É muito lógico. Quando você não tem concorrência, os valores ficam muito entrelaçados. Por isso que é bom para a sociedade que tenha concorrência. Pessoal, o lucro se dá através do trabalho. Agora falando sobre lucro. O lucro acontece quando exemplo, eu trabalho em uma fábrica que produz motocicletas. No final do mês, o meu salário, um salário mínimo. Eu produzi quantas motocicletas? Vamos chutar aqui. Umas 15 motocicletas no mês. Vocês podem pesquisar o valor. Qual é o valor final que ela vai ter? Valor X. Mas qual desse valor que tem a minha força de trabalho, eu vou receber? Apenas um salário mínimo. Daí vocês tiram. E o restante desse valor foi para onde? É chamado de lucro. Lucro. Esse lucro pode ter dois caminhos. Se for uma empresa estatal, vai direto para a sociedade. Se essa empresa for uma empresa privada, o lucro vai para o patrão, que também é chamado de capitalista. Entendido aí? Passando para outra parte. Então, gente, quando nós vamos falar sobre o socialismo é uma condição completamente inversa. Lembrando bem que o socialismo não é o mesmo que comunismo. Socialismo e comunismo, vamos dizer assim, que seja uma ponte para uma sociedade perfeita. O socialismo, pessoal, socialismo é uma fase em que Karl Marx acreditava, em que se todos trabalhassem junto, sem visar um termo, o lucro. Imagina então aí o patrão abrir mão de seu lucro para beneficiar a sociedade. Nossa, isso aí é surreal. Isso pode ser que nunca venha a acontecer. Ou eu, estou sendo muito pessimista, vai ver que pode vir sem acontecer. Mas é uma condição de solidariedade. Ele disse também que muitos dos serviços não seriam mais viáveis, porque iriam entrar em descrédito. Um exemplo, se todos se conscientizam de que a segurança é o nosso bem maior e que a violência é uma coisa muito ruim, o que aquelas pessoas fariam? Iriam todos viver em paz. Seria necessário que as forças militares viessem agir? De forma alguma. Então, o cargo de vigilância já não seria mais útil. O socialismo queria visar o bem para a sociedade. Mas no capitalismo, a nossa sociedade, de acordo com a visão capitalista, a nossa sociedade precisa ter os seus desníveis, precisa também ter sua negatividade. Se não tivermos a nossa negatividade, muitos dos cargos nem podem mais ser seguidos. Deu para entender aí? A nossa sociedade só é o que é porque nós precisamos dela. Se nós não precisássemos de muitos cargos, logicamente deixaria de existir. Mas nada mais do que justo. Então, gente, o socialismo é a partir do momento em que nós precisamos abrir mão do lucro. Ao mesmo tempo também, alguns sentimentos, alguns desejos deveriam ser, então, saciados. Como, por exemplo, os exageros. De 3 partes. Fama, alimentação e fortuna. Quando esses 3 desejos, eles são saciáveis com um grau muito exagerado, é visto na religiosidade como pecado. É visto, então, para o capitalismo como desejo. O que compensa mesmo é você possuir. Você pode nem usar, mas se você mostrar que você tem, o seu nível na sociedade já começa então a aumentar. Então o socialismo pensa o inverso disso. Você só pode usar o que for prescindível, aquilo que for necessário para você. Então, dessa forma,
a gente começa então a perceber quem é o mocinho, quem é o vilão. Mas ao mesmo tempo nós também precisamos saber aquilo que nós precisamos. Precisamos do capitalismo? Lógico que precisamos, porque enfim nós vivemos em uma sociedade capitalista. Você pode até dizer, professor, eu não sou capitalista. Muito bem, mas a sociedade obriga o ser humano a ser capitalista. Eu estou falando em referência à nossa cultura. Eu estou falando em referência aos nossos desejos, à nossa necessidade. Entendido? Gente, lembre-se bem, existiram 2 tipos de revolução industrial. 2 formas de revolução industrial. A primeira, que surgiu ainda em forma muito maquiada, como forma de mercantilismo. E a segunda, que surgiu de forma mais grotesca, através da indústria, através da matéria-prima que vai formar o produto. Agora, gente, nas próximas aulas nós iremos falar sobre a estatização, economia planificada e a condição do emprego. Lembrem-se bem, atualmente, nossa sociedade está passando por uma situação séria de emprego. Se essa sociedade não tem emprego, se essa sociedade não tem pagamentos, eu estou me referindo à moeda, será mesmo que essa sociedade vai seguir como estava seguindo antes? Todo mundo está em casa, muita gente não está trabalhando. Será mesmo que a sociedade está saudável? Pense um pouquinho aí, porque a próxima atividade vai ser sobre isso. Entendido? Lembrando, fiquem em casa. O tio ama vocês. Tchau.